Bom, vamos lá. A tal da estequiometria, né? Famosa. Vamos falar um pouco de estequiometria. Uma matéria de nome feio, mas de aplicação muito prática e, assim, bem comum no nosso dia a dia, até mais do que a gente imagina, né? Só que assim, antes de começar, né? Só que antes de começar, é importante ressaltar o seguinte: já temos uma aula aqui no canal sobre estequiometria. Olha que bonito. Mas então, por que então você fez uma aula nova de estequiometria? Porque nesse aulão que está aí na nossa no canal, né? Tá falando sobre casos gerais. A gente aborda mais os casos gerais da estequiometria. Então, e na estequiometria tem casos específicos, tem casos interessantes serem estudados, é, além dos casos gerais. E, na verdade, os casos específicos caem bastante. Então, é importante a gente ter essa noção, né, de como trabalhar com esses casos gerais, casos específicos, né? E é isso o foco da nossa aula de hoje. Então, eu não vou trabalhar calmamente, tranquilamente, como abordar os casos gerais. Se você quer entender melhor os casos gerais de estequiometria, eu, eu convido você a conferir esse vídeo, beleza? Que tá bem bacana. Mas na aula de hoje, casos específicos da estequiometria. Só que antes de chegar neles, vamos revisar por alto, por cima, eu não vou detalhar eles, tá? Mas qual que é o passo a passo dos casos gerais? E por que eu vou fazer isso? Porque esse passo a passo para resolver casos gerais é muito usado também para casos específicos. Nós vamos usar e muito esses passo a passo aí, que a gente vai ver agora rapidamente, durante toda a nossa aula. Você vai ver que esse esqueleto sobre como resolver casos gerais está embutido também em todos os casos específicos de estequiometria. Beleza? Então vamos lá, um passo a passo, como resolver casos gerais, rapidamente, só relembrando, né? Só relembrando. Primeiro passo, vamos montar a reação balanceada, ou balancear a reação que nos foi dada, ou sei lá, de alguma maneira a reação tem que estar balanceada. Se por acaso a reação já estiver balanceada, dê um beijo na testa de quem fez essa questão, porque essa pessoa é linda, essa pessoa é de Deus, essa pessoa é maravilhosa, que te poupou um trabalho razoável, que é balancear uma reação química. Então, se a reação já veio balanceada, agradeça. Na aula de hoje, todas as reações vão estar balanceadas já, ou se não tiver balanceada, eu já vou trazer as balanceadas de alguma maneira, tá bom? Para agilizar as aulas. A aula nossa aqui tem muito exercício hoje pra gente fazer. É muito conteúdo. Então, montar a reação balanceada, primeira coisa. Se você por acaso errar o balanceamento, esquece. O restante você já vai errar por natureza. A não ser que um erro anule o outro, mas tipo, errou o balanceamento, errou a questão. Sacou? Então, saber balancear a reação é crucial. E também já tem, se não me engano, aqui uma aula falando de balanceamento de reação química. Então, vai lá e conferir também, ok? Bom, segundo passo com a reação balanceada é identificar o que nos importa e o que não nos importa. O que nos interessar, a gente vai dar atenção, a gente vai olhar bonitinho, e o que não nos importa, a gente vai mandar para as cucuia, vai explodir, vai ignorar por completo. É isso. Beleza? Então, montou a reação balanceada, identificou o que nos interessa. Terceiro passo é montar as duas linhas abaixo desses compostos que nos interessam. Vitão, quais linhas que são essas? Bora lá. Primeira linha é a
é o que eu chamo de LR, linha referência. O que é linha referência? Por que tem esse nome? Meu Deus do céu. Linha referência é a nossa linha de referência. Não tem outra maneira de fazer isso, gente. É onde nós vamos colocar os nossos dados estequiométricos. Ou seja, massa molar do composto, volume molar, né, da substância, o coeficiente estequiométrico da substância na reação química em si. Tudo isso aí, número de moléculas, número de átomos, tudo isso aí respeitando o coeficiente estequiométrico da substância na reação química, beleza? Então não entendi nada. Relaxa que a gente vai ver várias aplicações disso no decorrer da aula e vai ficar mais tranquilo, eu acho. Mas se você não entendeu, mesmo assim, esse passo, vai para a aula de casos gerais, assista lá primeiro que eu explico bonitinho como identificar essa LR, ok? Mas fica na live que aqui eu vou falar também nos nossos exercícios daqui para frente, ok? E a segunda linha é a nossa LD, linha de dados, né? Que dados são esses? Os dados fornecidos e os dados pedidos. Porque a questão sempre vai pedir... Gente, estequiometria vai sempre pedir o valor de alguma coisa. O volume, a massa, o número de mols, enfim, que seja, qualquer coisa do tipo. Então, ele vai te pedir isso, é um dado que ele pediu para você, e ele vai te fornecer o dado de um outro reagente ou outro produto da reação química. Então, você vai comparar esses dois. É basicamente isso, estequiometria, gente. Estequiometria é você comparar matematicamente duas espécies químicas, ok? Uma reação química. Então, montou LR, montou LD, bora para o abraço, que agora é só fazer a regra de 3 e ser feliz. Beleza? São esses os 4 passos fundamentais da estequiometria para casos gerais. Mas, como eu disse, esse não é o foco, nosso foco é a estequiometria em casos específicos. E que casos específicos são esses? Pureza, rendimento, limitante de excesso e fim. O fim não é um caso específico, é só o final da aula mesmo, entendeu? Mas é isso. Então, a gente vai abordar pureza, rendimento e limitante de excesso nessa aula de hoje. Vai ser uma aula um tanto quanto densa, um tanto quanto pesada em conteúdo, mas vamos com calma, estou aqui com você, a gente vai delinear e destrinchar tudo isso, ok? Só que é o seguinte, repara que aqui nós temos botões, ó, pureza, rendimento, limitante de excesso, enfim. Para onde vocês querem ir? Vocês querem começar por onde? Tem alguma preferência? Você quer pureza primeiro, rendimento primeiro, limitante de excesso primeiro? Você quer acabar a aula e vambora? O que você acha? Limitante de excesso, a Amanda falou, a Amanda pediu, a Amanda é nós. Seu pedido é uma ordem, vamos lá por limitante e excesso. Bora então, limitante e excesso. Vitão, que carambas é limitante e excesso? Ó Deus, ó Cristo, ó Senhor, ó God. Vamos lá. Basicamente, limitante de excesso, os reagentes não vão estar em uma proporção estequiométrica. Tá? Alguém vai estar a mais, outra pessoa vai estar a menos. Então, vai ter um reagente em falta e um reagente em sobra. Ok? E a nossa parte aqui é identificar qual que é o nosso limitante e qual que é o nosso excesso. Ok? Vou explicar melhor, de maneira mais, acho que mais bonita, mais simples, mais tchuca. Vamos pensar no seguinte, nós temos essa reação química aqui, tá? 2 bolinhas verdes e uma bolinha laranja, dando uma molécula de 2 verdes e uma laranja. Ok? Tranquilo? Só que é o seguinte, eu preciso de
produzir mais dessa molécula, né? Verde-laranja. Produzir mais. Então, o que eu faço? Eu vou colocar 4 bolinhas verdes e 3 bolinhas laranjas. Ok? Para a gente produzir mais desse produto aí, laranja e verde juntos. Ok? Só que repara o seguinte. Eu vou conseguir formar quantos, quantas espécies verdinha com laranjinha? Dá uma olhada. Nós temos 4 bolinhas verdes e aí no produto também 4 bolinhas verdes. Então acabou o verde, acabou. Não tem mais verde. Não tem mais de onde tirar verde aqui, gente. Não dá para tirar verde do sovaco ou verde de qualquer outro lugar. Beleza? Então acabou o verde, mas não acabou o laranja. Sobrou ainda uma bolinha laranja. Então, neste caso, a gente diz que, ó, era aí que eu, né, adiantei aqui uns passos. Mas como sobrou bolinha laranja, né? Por que sobrou essa bolinha laranja? Né? O que aconteceu que sobrou essa bolinha laranja? Repara que da reação 1 para a reação 2, eu dupliquei a quantidade de bolinhas verdes, só que eu tripliquei a quantidade de bolinhas laranjas. Sacou? Então, eu mantive a proporção? Não mantive a proporção. Então, como a proporção agora está diferente, o laranja está em maior quantidade do que o verde. Entendeu? E aí acaba sobrando um pouco de laranja. Gente, estequiometria é pura proporção, tá? Pura proporção. Então, se duplica, duplica. Se triplica, triplica. Se duplicar e triplicar, algo está errado, algo está em excesso, algo está limitante, e a gente tem que descobrir isso. Ok? E como que a gente descobre limitante e excesso? Gente, ó, vamos lá. O laranja é o que sobrou, né? E o verdinho é o que acabou 100%. O laranja é o nosso excesso. Excesso, gente, pelo amor de Deus, né? Do português, tá em grande quantidade, tá além do que deveria estar. Então, né? Não é nem química isso aqui, gente, é português. Então, excesso é o que tá sobrando, beleza? E o limitante? O limitante é o que reage 100%. É aquele que vai... Por que limitante? Porque ele vai limitar a minha reação química. Quando acabar as bolinhas verdes, eu não tenho mais como reagir e formar bolinha laranja e verde. Entende? Então, o verde acaba sendo o meu limitante. Se acabou o verde, não tem mais reação acontecendo. Por isso, limitante. Sacou? Então, vamos lá. O excesso é porque sobra um bocado depois da reação. O limitante é porque ele reage 100% e quando acabou a reação, não tem mais reagente para reagir com o verde, com o laranja e não faz mais produto. Beleza? Até aqui, gente, o conceito de reagente limitante, reagente em excesso. Tá, beleza? Tá tranquilo? Então, bora lá. Bora lá. E aí, vamos para os casos que podem ser cobrados, né, em questões por aí afora sobre limitante e excesso. O primeiro caso que a gente tem é perguntando qual a quantidade em excesso do reagente. Então, ele quer saber quanto que sobrou depois da reação química. Então, a gente reagiu, bonitinho, e sobrou um bocado ali do excesso. Eu quero saber quanto que sobrou desse excesso. Ok? E como fazer para a gente resolver questões desse tipo? Com questões, né? Com questões. Aqui eu trouxe uma da SPSEX do ano passado, em que tem um texto gigantesco, que eu coloquei aqui por preguiça e por poupar tempo e espaço, né? Mas entenda que é um blá 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 explicando o que é limitante e o que é excesso. É basicamente isso, gente. Limitante é o que
limita a reação, que excesso é o que sobra. Ponto. É isso. Um texto desse tamanho aqui eu fiquei com preguiça e também tem pouco espaço, enfim. Poupei tempo. Vamos ao que interessa. Um analista precisava neutralizar uma certa quantidade de ácido sulfúrico de seu laboratório e tinha hidróxido de sódio, NaOH, à disposição para essa neutralização. Ele realizou a mistura de 245 gramas de ácido sulfúrico com 100 gramas de hidróxido de sódio e verificou que a massa de um dos reagentes não foi completamente consumida nessa reação. Sabendo-se que o reagente limitante foi completamente consumido, a massa de reagente que sobrou como excesso após a reação da neutralização foi de quanto? Galera, uma dica muito importante. Ninguém, assim, muito difícil uma questão falar assim, olha, tal reagente está em excesso, tal reagente está limitante. Muito raro alguém falar isso. Nessa questão, ele até falou que se trata de uma reação de limitante excesso. Que alegria, que felicidade para nós. Mas nem sempre é assim, tá? Nem sempre. Então, qual que é a malícia que a gente precisa ter para que a gente perceba que se trata de uma questão de limitante excesso? Quando o ser humaninho nos fornece os dados dos dois reagentes, já começa o alerta. Tipo, pera aí. Tem muito dado aqui. Eu só preciso de um carinha, de um dado fornecido e um dado pedido para poder fazer a questão. Por que ele forneceu os dois dados para mim? Entendeu? Então, sempre que ele te fornecer os dois dados dos reagentes, então aqui ele forneceu. Olha, eu tenho aqui tanto de ácido sulfúrico e tanto de hidróxido de sódio. Os dois vão reagir. Você olha para a questão e fala assim, isso aqui é limitante de excesso. Isso aqui só pode ser limitante de excesso. Não tem outra. Para trazer aqui a solução, acima da questão, tá? Esse espaço aqui em branco eu coloquei não à toa, tá? Vai rolar aqui nesse cantinho aqui onde está acesso do meu mouse a resolução, o passo a passo que a gente vai seguir, tá? Então vocês vão ver que tem muita coisa que é em comum com o passo a passo para casos gerais. Quando for passo a passo casos gerais, vai estar em uma cor. Quando for um passo a passo ali, quando for passo a passo não, né? Quando for um dos passos assim específicos para limitante de excesso, vai ter uma cor diferente. Você vai perceber tranquilamente. Eu vou também chamar a atenção de vocês nisso, beleza? Mas vamos lá. Como começar a resolver essa questão? Primeira coisa é balancear a reação química. Isso aí é um dos passos de casos gerais que também a gente enxerga aqui em limitante de excesso. Qual que é a reação química em questão? Você tem... Eu já vou colocar aqui balanceado, tá? Mas se você não sabe balancear, depois você vai lá assistir a aula de balanceamento de reação química que já tem aqui no canal, ok? Mas vamos lá. Essa aqui é a reação balanceada, bonitinha, o Huey show para nós, ok? Montou a reação química balanceada? Montou. Então, check, certo? Dá um check aqui. Bora para o próximo passo. Que é o quê? É identificar os compostos de interesse. Também é um passo a passo dos casos gerais. Repara que até agora é caso geral. Não estou nada falando de excesso limitante, bodegas nenhuma. Mas vamos lá. Quais os compostos de interesse? Bom, ele falou para a gente aqui na questão do H2SO4, ácido sulfúrico, e do NaOH, hidróxido de sódio. Então, obviamente, são esses dois, né? Então, o sulfato de sódio e a água,
Que se exploda, beleza? Que se exploda. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai, identificamos aqui, eu coloquei aqui só para limpar um pouquinho, né, o espaço, eu coloquei aqui só os dois que nos interessam, na proporção que eles estão na reação, tá? São 2 mols de hidroxissódio para 1 mol de ácido sulfúrico. Então, vamos lá. Próximo passo é qual? Montar LR e LD. Né? LR, linha referência. LD, linha de dados. Vamos lá. LR, LD está aqui. LR em cima, LD embaixo. Ou, como você preferir, sua escolha. Tá? Eu gosto de colocar a referência em cima, mas vai de você. Vamos lá. LR. A gente tem aqui 98 gramas de ácido sulfúrico e 2 vezes 40 gramas de NaOH. Vitão, como você chegou nesse valor, meu Cristo amado? Ó, Senhor abençoa. Palma no prêmio mecânico. Aqui eu só calculei a massa molar de cada um das substâncias. Então, H2SO4, você tem 2 hidrogênios, 1 enxofre, 4 oxigênios. Você tem ali embaixo, né, como dado, a massa atômica de cada um dos átomos. Né? Se você assistiu a aula sobre mol, massa molar, massa molecular, que a gente teve algumas semanas atrás, eu falei sobre isso. O número de massa atômica é igual ao número de massa molar. O que muda é que massa atômica é em U, massa molar é em gramas por mol. Só isso. Mas numericamente é igual. Então, é só pegar 2 vezes 1, né, que tem 2 hidrogênios, 1 vezes 32, que você tem 2, você tem... Deu ruim aqui, reparou? Aqui está Cl, é 35,5. A massa do Cl está certa, porém não tem Cl aqui na reação. Foi um equívoco meu, um erro meu na hora de passar. Mas a massa do enxofre é 32. Então você tem 2 vezes 1 do hidrogênio, 1 do enxofre, que é 32, e 4 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então você faz essa soma aí bonita, vai dar 98 gramas. Ok? Mesma coisa o NaOH, você tem 1 sódio, que é 23, 1 hidrogênio, que é 1, e 1 oxigênio, que é 16. Soma tudo dá 40. Como eu tenho 2 mols de NaOH, 2 vezes 40. Ok? Eu sei que é 80, mas eu coloquei aqui só para a gente observar bonitinho, né, como que monta. E a nossa LD? Bom, aí, gente, limitante e excesso, como a gente forneceu os dois dados, né, tanto do ácido sulfúrico quanto do hidroxissódio, como que eu faço, tá? O como que eu faço, que eu acho bem interessante, eu acho que é bem prático. Eu vou omitir uns valores. Escolha qualquer um à vontade. Pode ser o hidroxissódio, pode ser o ácido sulfúrico. Tanto faz. Aqui eu vou omitir o do hidroxissódio, ok? Então eu omiti de propósito o dado do hidroxissódio. Eu vou calcular quanto de hidróxido de sódio precisa para reagir com 255 gramas de ácido sulfúrico, que é o que a gente tem na amostra. Beleza? Vitão, mas e se por acaso eu quiser omitir o valor do ácido sulfúrico? Vai dar diferente? Sim e não. Vai dar diferente a conta? Sim. Vai dar diferente a interpretação da conta? Não. Para provar isso, eu vou mostrar para vocês aqui as duas resoluções, tá? Então eu vou resolver tanto omitindo hidroxissódio quanto omitindo também o ácido sulfúrico. Vamos lá. Ok? Coloquei aqui montadinho. Copiei a LR, que é a mesma, por isso que é a linha referência, gente. É a mesma para, sabe, se é sulfúrico com hidroxissódio na reação, sacou? É o mesmo valor. Ok? Na LR. Na LD, eu omiti, agora na direita, o valor do ácido sulfúrico. Então, vamos calcular quanto de ácido sulfúrico vai reagir com 100 gramas de hidróxido de sódio.
Montamos nossa LR, nossa LD? Montamos. Agora, passo 4, faça a regra de 3 e pense bem. Pense. Antes de ser feliz, esse é um passo a mais aqui, que é o seguinte, repara. Se a gente fizer a conta aqui pro ácido sulfúrico e pro hidroxódio, a gente vai chegar nesses valores aí. 200 gramas de hidróxido de sódio reagem com 225 gramas de ácido sulfúrico. E 122,5 gramas de ácido sulfúrico reagem com 100 gramas de hidróxido de sódio. Vitão, o que isso quer dizer pra gente? Pelo amor de meu Cristo, que isso é grego. Relaxe, vem comigo, que eu vou ajudar você a interpretar tudo isso, ok? E para isso, vamos montar uma tabelinha marota. Aqui, ó. Uhul, show. Tabelinha de cálculo, NaOH, H2SO4, interpretação. Beleza? Então, como assim cálculo? É o cálculo omitindo o hidroxódio e o cálculo omitindo o H2SO4. Então, cálculo 1, cálculo 2. Aí, a massa de NaOH, a massa de ácido sulfúrico e a interpretação do nosso resultado. Beleza? Então, vamos lá. No cálculo número 1, a gente teve ali 100 gramas de NaOH, beleza? E a gente invertiu os cálculos. Mas enfim, deu para entender, né, gente? Nesse caso, o cálculo 1, a gente está omitindo o valor de ácido sulfúrico e mantendo fixo a quantidade de hidroxódio. Então, fazendo essa conta, a gente achou que precisaria de 122,5 gramas de ácido sulfúrico para reagir 100% com as 100 gramas de hidroxódio. Beleza? Só que é o seguinte, quanto de ácido sulfúrico nós temos? Nós temos de ácido sulfúrico 255 gramas. Aí, para e pensa. Bom, vamos pensar o seguinte. Ó, presta muita atenção nisso, tá? Porque aqui que é o pulo do gato, aqui que a gente vai identificar limitante e excesso. Ok? Presta atenção. Qualquer dúvida sobre qualquer um desses pontos aqui, fala, a gente volta, eu explico tudo para você de novo, ok? Vamos lá. Se eu tenho 255 gramas e eu preciso de 120, 2,5, quer dizer que eu tenho mais do que o suficiente, certo? Por quê? 122 gramas, 9,5, está contido em 255. Então, se eu tenho 255 gramas na amostra, eu passei a 122. Concorda comigo? Então, quer dizer que a interpretação é que o que eu tenho de ácido sulfúrico dá e sobra ainda. Se dá e sobra, é porque ele é o excesso. Ok? É porque nós temos excesso de ácido sulfúrico. Tranquilo? Ó, vou para o cálculo 2. Depois a gente vê aqui se deu certo aqui as interpretações. Beleza? Cálculo 2, a gente manteve fixo os 245 gramas de ácido sulfúrico e a gente calculou o hidróxido de sódio. Calculando o hidróxido de sódio, a gente viu que seria necessário 200 gramas de hidróxido de sódio para reagir totalmente com os 255. Beleza? Só que nós temos quanto? Nós temos 100 gramas. Ou seja, é abaixo do necessário. Ou seja, antes de reagir todo o ácido sulfúrico, o hidróxido de sódio já acabou. Beleza? Então, antes de reagir todo o ácido sulfúrico, todos os 255 gramas de ácido sulfúrico, o nosso hidróxido de sódio acabou. Não tem mais nada de hidróxido de sódio, não tem como reagir mais nada. Então, a conclusão é que o que nós temos de hidróxido de sódio é pouco. Ou seja, o NaOH é a limitante. Beleza? Gente,
Repara aqui que a conta pode dar diferente, mas nós interpretamos de maneira correta e deu tudo certinho. Você vê aqui, ó, uma mostrou que o ácido sulfúrico está em excesso, outra mostrou que o NaOH é limitante. Ué, gente, se o NaOH é limitante, o ácido sulfúrico está em excesso. Se o sulfúrico está em excesso, quer dizer que o NaOH é limitante. Então, por mais que a conta seja diferente, a interpretação que a gente tem dos dados acabou conversando entre si e deu certinho. Beleza? Galera, é muito importante isso. Dúvida aqui? Eu vou continuar aqui. E qualquer dúvida, gente, por favor, chama, tá bom? Por favor, chama. Então vamos lá. Pô, faça a regra de 3 e pense bem. Conseguimos fazer isso? Fizemos. Show de bola. Agora, o próximo passo é faça a subtração. E fechou. Acabou, né? CFNI. Como assim subtração, então? Uai, ele não pede o excesso depois da reação? Então, a gente sabe que a gente tem 255. Reagiu 122,5 de ácido sulfúrico, né? Então, fazendo essa subtração básica, né? E daí, gente, matemática. Aí não é química não, nem vem culpar eu, tá? Nem vem culpar a química. Então, 122,5 gramas. Resposta, letra C. Eu faço C de dado, gente. Juro que eu faço C de dado. Enfim, C de cavalo, de coice. Beleza? Qual que é o pulo do gato aqui em limitante de excesso, gente? É identificar quem que é o limitante, quem é o excesso. Então, a dica é omita um dos dados e faça o cálculo bonitinho. Depois você interpreta esse dado que você obteve. Beleza? Vamos continuar aqui que tem mais um caso para a gente ver, que é quanto de produto foi formado na reação. Então, ele pode pedir para você, cara, ó, você tem ali um limitante, um excesso, eu quero saber o produto formado. Vamos fazer isso. Bora lá. Aqui uma questão da UFF, Rio de Janeiro. A amônia gasosa pode ser preparada pela seguinte reação balanceada. Tipo, deu um beijo na testa desse cara porque ele fez a reação balanceada pra gente. Olha que lindo. Tá lendo isso? Chuco demais, gente. Coisa fofa. Se 224 gramas de cloreto de amônio forem misturados com 112 gramas de óxido de cálcio, então a massa máxima em gramas de amônia será aproximadamente de quanto? Ó, dúvida cruel. Vamos lá, passo a passo, como sempre. Primeiro passo, balancear a reação química. Gente, passo geral seja de casos gerais, limitante de excesso, rendimento e preço também, a gente vai ver que é bem comum. Gente, reação química balanceada é fundamental. Mas vamos lá. Tá balanceado? Tá balanceado. Show. Vida que segue. Aí um passo diferente, ó. Já identificamos aí um passo diferente, que é identificar o reagente limitante e o reagente em excesso. A gente fez isso no exercício passado, então eu vou adiantar aqui o raciocínio, tá? Ó, a gente sabe que os reagentes são CaO e o NH4Cl. Vou fazer omitindo tanto os dados do CaO quanto os dados do NH4Cl, tá? Aqui é nossa linha de referência, não coloquei ali o LR do lado que eu esqueci, besta. Mas enfim, aqui nossa LR, né? E aqui a nossa LD. Ele nos forneceu 224 gramas de cloreto de amônio. E a gente quer saber o X, né? E aqui, a linha de referência é a mesma. Repara que a linha de referência é a mesma nos dois casos. O que vai mudar é a LD, que a gente vai omitir agora o N4Cl. Então, omitindo ali os dois casos, vida que segue. E aí, vamos fazer a continha basiquinha, né? Aí, achamos os seguintes valores. 117,23 gramas. Faltou o G ali, gente. Ô, Vitão. Tá lerdo, moleque.
Enfim, 117,3 gramas de CaO, óxido de cálcio, e 214 gramas de cloreto de amônio. Beleza? O que esses dados nos querem dizer? Vamos ver, vamos estudar passo a passo, um a um, o que é cada um. Tá aqui a mesma tabelinha que a gente fez no exercício passado, vamos fazer essa aqui. Cálculo 1, a gente manteve fixo os 224 gramas de NH4Cl e a gente calculou quanto que reagiria de CaO com essa massa aí de cloreto de amônio. Beleza? A gente achou um valor de 117,23 gramas. Porém, nós temos o quê? Nós temos 112 gramas. De novo, faltou o G, Vitão cabeçudo. 112 gramas. Beleza? 112 gramas é menor que 117. Certo? Então quer dizer que antes de reagir os 224 gramas de cloreto de amônio, o CaO vai acabar. O óxido de cálcio vai acabar. Então vai sobrar um pouquinho assim para reagir de cloreto de amônio, mas não vai reagir a 100%. Então, o que nós temos de óxido de cálcio é pouco. É preciso 117, a gente tem 112. E então o CaO é o nosso limitante. Ou seja, o NH4Cl é o nosso excesso. Vamos ver se a gente chega no resultado pelo cálculo 2. Cálculo 2, nós vamos manter fixos os 112 gramas que a gente tem da nossa amostra de óxido de cálcio e vamos calcular a massa de NH4Cl necessária para reagir com 112 gramas de CaO, são 214 gramas. Só que nós temos 224. Ou seja, o que nós temos é mais do que suficiente para reagir com 112 gramas de óxido de cálcio e ainda sobra. Beleza? O do porquê deu 112, se era necessário. Então, Amanda, vamos lá. Nós temos na amostra, no nosso exercício, 112 gramas de óxido de cálcio, tá? Nós temos na amostra nossa do exercício 112 gramas. Só que para reagir com 224 gramas de cloreto de amônio, eu precisaria de 117, tá? Então, eu tenho 112, mas eu precisaria de 117. Então quer dizer que o que eu tenho de óxido de cálcio é menor do que eu precisaria para reagir com todo o meu cloreto de amônio, com o meu todo NH4Cl. Entendeu? Então, quer dizer que o que eu tenho de óxido de cálcio é menor do que eu preciso. Então quer dizer que ele vai terminar primeiro. Ele é o nosso limitante. Beleza? Dá um ok se ficou compreendido ou se está confuso ainda. Compreendido? Então, ó, vou seguir aqui. Qualquer coisa a gente volta. Show de bola? Então, ó, no caso do cálculo 2, a gente achou que seriam necessários para reagir com 112 gramas de óxido de cálcio, 214 gramas de cloreto de amônio. Porém, nós temos 224 gramas de cloreto de amônio. Mais do que o suficiente. Ou seja, dá e sobra ainda. Beleza? Dá e sobra. Ou seja, o nosso NH4Cl é o nosso excesso. Ok? E aí, identificamos o nosso limitante, identificamos o nosso excesso. Vamos agora, né, para o próximo passo, que é identificar os compostos de interesse.
Porque o que nos interessa aqui, gente, não é identificar o limitante de excesso. Esse é um passo a mais que a gente tem que fazer. O que nos interessa aqui é a massa formada de amônia. Gente, o máximo de amônia que vai ser formado é condizente com o máximo que eu tenho de limitante. Por quê? Porque se o limitante acaba a reação. Simples assim. Entendeu? Então, se eu fizer a conta com o excesso, vai dar uma massa a mais de amônia que não vai ser produzida. Entendeu? Então, nesse caso, é necessário a gente usar a massa do limitante, nunca do excesso. Então, os nossos compostos de interesse é sempre o limitante e o produto que pediram aí pra gente. Então, óxido de cálcio e amônia. Então, beleza? Já separei aqui bonitinho os dois. Bora agora montar nossa LR, nossa LD? Bora, né? LR, LD, bora montar. 56 gramas de óxido de cálcio formam 2 vezes 17, porque tem 2 mols de amônia, né? Então, 2 vezes 17, essa aqui é a nossa linha de referência. Usei apenas a massa molar e os dados. Você começa a reação química. Beleza? Nada demais. Tabela periódica, gente, é consulta, tá? Então, vai aqui, consulta, porque no caso, eu não coloquei aqui no exercício, mas na hora da prova vai ter ou a tabela periódica para vocês consultarem ou os dados abaixo da questão. Pra vocês saberem, né? Enfim, LR é fácil de montar. LD, bom, ele forneceu pra gente 112 gramas de óxido de cálcio. O que eu quero saber é X, o Y, né, de amônia. Quanto amônia que vai ser produzido. E aí, agora é partir para o abraço, né? Regra de 3 e fim. Faz a regra de 3 aqui, né? Faz essa continha marota, né? A mãozinha ali bonita. E acha 68 gramas. Letra D de dado. Olha que bonito. Tchau! Acabou. Gente, esses são os dois casos mais comuns de se ver aí abordando limitante e excesso, tá? Tem um outro caso que é tipo identificar o limitante ou identificar limitante e excesso. Só identificar. Mas aí, gente, nos dois exercícios a gente trabalhou como identificar limitante e excesso. Então, né? Já seguiu o passo a passo ali, achou o limitante, pô, achou o excesso, pô, acabou. É isso. Beleza? Então, gente, dúvidas até aqui? Porque agora acabou. Limitante e excesso. E agora nós vamos para ou pureza, ou rendimento, ou acabar a aula. Acabar a aula não é uma opção ainda, tá, gente? Mas e aí, pureza ou rendimento? Vamos para onde agora? Rendimento. Primeiro rendimento, vamos para rendimento. Bora para rendimento. Então, rendimento, gente, quer dizer que nem todo o reagente vai reagir. É isso. Para explicar melhor, vamos pensar em bolinhas. Bolinhas bonitas, bolinhas. Nós temos aqui duas bolinhas roxas, tá? Elas vão reagir e vão formar duas bolinhas brancas. Beleza? É uma reação aqui hipotética, qualquer que seja, whatever que eu tire no sovaco. Tire no sovaco. É isso. Então, nós temos aqui duas bolinhas roxas virando duas bolinhas brancas. Só que é o seguinte, eu fui fazendo no laboratório e aí eu peguei duas bolinhas roxas, como no protocolo, né? Coloquei ali para reagir e elas formaram uma bolinha branca. Reparou que aqui eu não formei tudo que eu poderia formar. Repara que, assim, o que eu tinha, o que eu poderia produzir são duas bolinhas brancas. O que eu realmente produzi é uma bolinha branca. Então, o rendimento da minha reação foi aquém do 100%. Foi abaixo do 100%.
Beleza? E aí, basicamente, a gente calcula isso. Qual que é a porcentagem do nosso rendimento? Se é 95, 80, se é 50, como é o caso aqui do nosso exemplo. Entendeu? É isso. Beleza? Quais as maneiras que tem de se cobrar rendimento em questões de vestibulares por aí afora, em provas por aí afora? São elas. Perguntando o rendimento da reação química, né? E para isso, bora trabalhar um exemplinho maroto, né? Aqui, vamos lá. O cinemaldeído é um dos principais compostos que dão o sabor e o aroma da canela. Quando exposto ao ar, oxida conforme a equação balanceada Stiblaus. Beijo na testa porque tá balanceado. Coisa linda. Tchuca. Né? Uma amostra de 19,8 gramas desse composto puro foi exposta ao ar por 74 dias. Ok, tá lá. Deixou. Tá pra lá. Tá no sol. E depois pesado novamente. Sendo que a massa final, né, em relação à massa inicial, aumentou 1,2 gramas. A porcentagem desse composto que foi oxidada no período foi de quanto? Basicamente, está perguntando qual foi o rendimento da nossa reação química nesse período de tempo de 74 dias. É isso. Essa pergunta a ser respondida. E aí, vamos lá. Primeiro passo. Qual que é? Balancear a reação química. Beijo na testa da pessoa, porque já está balanceado. Né? Coisa linda da minha vida. Segundo passo, identificar os compostos de interesse. Então, a gente vai aqui identificar o que nos interessa. Bom, primeiro, que está na cara é, logicamente, o tal do cinemaldeído, que é o reagente. Né? Ele falou que é um dos principais componentes. E ele falou que, quando exposto ao ar, oxida. Então, o cinemaldeído é o que está no reagente. E se tu me olha para o reagente e me pergunta quem que é cinemaldeído, eu dou uns tapas na sua cara, pelo amor de meu Cristo. Ali, um bicho estranho desse aí, e o outro é o O2. Se tu me pergunta quem que é cinemaldeído, dá licença, né? Dá licença. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Me ajuda, gente. Então, beleza. Cinemaldeído é um composto que nos interessa. O outro composto que nos interessa é qual? Ou o produto ou o O2. O produto que é o seu nome ou o O2. Gente, nesse caso aqui, ó, ele falou que a massa final aumentou em 1,2 gramas. Esse 1,2 gramas, ele veio de onde? Ele veio do oxigênio. Por quê? Você tem ali o 19,8 gramas de acetaldeído ao sol. Tá ali de boa, repousando. Você não somou nada de acetaldeído. Você só deixou ali descansando. O que somou de massa, além, foi de oxigênio que foi acrescentado no composto. Então foi oxigênio que reagiu. Oxigênio do ar, né, atmosférico, que reagiu com o bichinho ali acetaldeído. Beleza? Então, o que nos interessa é o oxigênio, é o O2, não o produto. Porque o produto não nos interessa nesse caso. Então, vamos lá. Identificamos o composto de interesse? Identificamos. Então, deixei aqui, né, bonitinho, separado, né? Fica mais fácil para a gente trabalhar. O C9H8O é o cinemaldeído, é a fórmula molecular dele. Ok? Então, check. E aí, bora montar a nossa LR e a nossa LD. Né? LR, LD, nossa LR. 132 gramas de cinemaldeído. Então, como você sabe disso? Pega 12 vezes 9, 8 vezes 1 e 1 vezes 16. Soma tudo para dar 132. Beleza? É isso. Então, fazendo essa conta, a gente chega que 1 mol de cinemaldeído, a gente chega nesse valor. Tá? Eu não coloquei aqui os valores porque eu sou lerdo. E, enfim, mas calculei aqui na tabela. Fácil.
né? Fácil, fácil. E aí, meio mol de O2 é 16 gramas. Então, essa é a nossa LR, certo? A gente tem meio mol de O2, não é 1 mol. Então, é meio mol. 1 mol é 32 gramas, meio mol, 16 gramas. Beleza? E aí, a nossa LD. A nossa LD é o que, gente? É o que? A gente vai colocar o dado que não dá amostra, beleza? A gente vai calcular quanto dessa amostra que reagiu, tá? Porque não foi todos os 19,8 gramas que reagiram. Foi uma parte deles que reagiu, né? Quanto que reagiu? Vamos descobrir. Então, a gente vai colocar ali 1,2 gramas de O2, que foi que reagiu. Reagiu com quantos gramas de cinnamaldeído? Eu não sei, tenho raiva de quem sabe, vou calcular agora. E aí, calculando isso aqui, né? Montar uma LRLD, check. Então, bora agora fazer a regra de 3, mas segura na felicidade. Segura na felicidade que não é o momento agora de ser feliz. Nesse momento, vamos com calma. Calculando aqui, fazendo a regra de 3 marota, né? Para lá, para cá, dividiu, multiplicou, achou 9,9 gramas. Beleza? 9,9 gramas é o que reagiu. Então, dos 19,8 gramas que a gente tinha do composto, 9,9 gramas reagiram. Pergunta agora é o rendimento, né? Então, bora calcular o rendimento. É o que falta, né? É o que falta. E aí sim podemos ser felizes. Né? Podemos um sorrisão, tipo, uau, é nóis, fechou, uhul. Como calcular rendimento, gente? Inicialmente, eu tinha quanto do reagente? Eu não tinha 19,8 gramas? Eu tinha 19,8 gramas. Então, os 19,8 gramas é o meu 100%. Beleza? 19,8 gramas é o que eu tinha ao todo. Quanto que reagiu? Eu quero saber. 9,9 gramas representa quantos por cento? Beleza? Então, ó, y é igual a quanto? Faz a continha aí marota, vamos descobrir que y é igual a 50%. É isso. Beleza? Então, qual que é o passo a mais aqui, nesse sentido aqui, né? Nem todo reagente vai reagir. Então, nós não vamos colocar ele 9,8 gramas na linha de dados, de cara. Não. Não. A gente vai calcular, a gente vai ver ali o dado fornecido para a gente, né? Vamos achar quanto do nosso reagente, né? Qual o nosso inicial reagiu, né? Com esse, no caso nosso aqui, 1,2 gramas de O2. Achamos? Achamos. E aí agora vamos calcular o rendimento. Beleza? Suave? Então, esse é o passo a mais. Repara, gente, que o passo a passo, o esqueleto é bem semelhante ao passo a passo de casos gerais. Só que tem um passo a mais no meio da questão, então no começo, então no final, mas é um ou dois passos a mais que você vai dar, além do esqueleto básico dos casos gerais. Sacou? Isso é para rendimento, para pureza, para limite de excesso, enfim, para tudo. Ok? Próxima questão, próximo tipo de exercício que pode ser cobrado é o seguinte: perguntar a quantidade de produto formado. Vamos seguindo para uma questãozinha aqui marota, né? Que até tinha vestibular, mas eu esqueci de colocar aqui o nome do vestibular. Enfim, vida que segue. O inseticida DDT, massa molar Stiblaus, é fabricado a partir do clorobenzeno, massa molar whatever, e cloral, ok, de acordo com a equação Stiblin-Catablum. Beleza. Partindo-se de uma tonelada, 1T, okay, de clorobenzeno, e admitindo-se rendimento de 80%,
A massa de DDT produzida é igual a quanto? Galera, presta atenção. Eu queria falar com vocês aqui. O negócio é o seguinte. Vamos supor que você não saiba fazer essa questão. Então, não sei nada dessa questão. Se nem errar essa questão, meu Deus do céu, o que eu faço? Gente, chute também é pensado. Beleza? O NT manda para as cucuia. O NT não presta. Então, você faz é o seguinte. Analisa as alternativas. Tem 3 aí que você pode chutar fora. Você pode chutar fora. Assim, feliz, sem culpa. Porque dá uma olhada, gente. Quais são elas, né? Na verdade, são 2 que você pode chutar para eliminar e uma terceira você pode ficar suspeito. Quais são elas? Letra D, letra E você já ignora por completo. Tipo, não tem como. Não existe a possibilidade. Não existe. Tá? Vou explicar o porquê. Dá uma olhada, gente. A gente sabe que 225 gramas de clorobenzeno reagem e formam 354 gramas de DDT. Beleza? Isso é dado. O 225 aí que eu coloquei, eu não tinha no meu sovaco. Eu coloquei 112,5 vezes 2 dá 225. Então, assim, repare que o DDT tem uma massa molar maior do que 2 mols de clorobenzeno. Ok? Então, vamos lá. Se a gente vai reagir 1.000 quilos, né? 1 tonelada de clorobenzeno com rendimento de 80%. Gente, na moral, por mais que, tipo, 80% de rendimento, não é baixo rendimento. Então, você tem 1.000 quilos. Você vai produzir 160 quilos? Entende? É estranho. Você vai produzir 354 quilos. Sabe, tipo, você tem 1 tonelada, cara, 1.000 quilos. Você não vai, tipo... E o DDT é mais pesado que 2 mols de clorobenzeno. Então, tipo assim... D e E você ignora. Você já elimina, tá? A letra C, você até pode eliminar também, viu? Não é muito errado, não. A letra C também dá pra ignorar. Mas eu coloquei aqui só pra... Ah, vai que, né? Não sei. Mas enfim. Entendeu? Malícia na hora do chute. Até na hora que você não sabe nada, chute com consciência. Ok? Fica a dica. Então, bora então para o exercício agora, né? Primeiro passo, balancear a reação química. Ai, que novidade, né? Novidade. Vamos balancear a reação química? Bora balancear a reação química. Então, balanceada? Tá balanceada. Show, vida que segue. É nóis. Uhul aí. Segundo passo, identificar os compostos de interesse. No caso, ele falou do clorobenzeno e do DDT. O clorobenzeno é o C6H5Cl, tá? Eu não sei se a galera tem facilidade com orgânica, mas C6H6 é o benzeno. Se eu virar C6H5, suspeite que é um benzeno substituído, entendeu? Então, clorobenzeno, C6H5, Cl. Um hidrogênio foi trocado por um Cl. Beleza? Então, nossos compostos são esse cara aqui e esse cara aqui. Identificamos os compostos de interesse? Identificamos. Então, vida que segue, é nóis. Coloquei aqui embaixo para facilitar a vida, né? Vamos lá, agora montar a nossa LR, a nossa LD. Ok? LR, LD, vamos lá. LR, 225 e 354 gramas. 354,5 gramas. Beleza? Essa é a nossa LR, ok? Nossa LD, nossa linha de dados. Vamos lá. A gente tem uma tonelada de clorobenzeno, beleza? E a gente vai calcular quanto que uma tonelada formaria. Aqui, gente, eu estou considerando um rendimento de 100%. Eu vou considerar que todos os 1.000 quilos de
clorobenzeno vão reagir. Quanto de DDT vão ser formados? Vamos descobrir. Vitão, por que você vai fazer isso? Repara. Então, ó, faz regra 3, mas repare na malícia. Olha na armadilha que a galera faz, né? Os caras são, olha, são safados, gente. Porque se você faz essa continha aí, que eu, né, 54,5 dividido por 225, vai achar um valor de 1,575. Gente, letra A. Aí a pessoa acha esse valor, porra, letra A, anota a letra A, feliz, contente e ou, né? Mata a raqueta. Por quê? Porque, gente, aqui a gente está considerando um valor hipotético de 100% de rendimento. Só que não foi esse o caso. O caso foi de 80% de rendimento. Então, bora fazer 80% de rendimento. Então, ó, agora que a gente achou a massa teórica dos 100%, calcular a massa do produto gerado e comemorar, né? Nós. Então, massa de um lado, porcentagem do outro. 1,575, né? 1,575 é o nosso 100%. É o que, teoricamente, seria formado se o rendimento fosse 100%. Mas não foi 100%, foi 80%. Então, quanto que vale 80%? Vamos descobrir. E aí, gente, quem quiser fazer a conta, pode fazer. Mas é só você olhar. As nossas opções atualmente são letra B ou letra C. Você acha que 800 quilos é 80% de 1.500 quilos? Não é, gente. Entende que você não, nem precisa fazer a conta. Se for alternativa, né? Como é o caso aqui, você nem precisa fazer a conta. Porque já vai na letra B, suave, sem medo de feliz. Entendeu? Sem medo de ser feliz. Mas vamos fazer a conta aqui, né? Fazendo uma continha marota, a gente chega aqui é 1,260 toneladas. Fechou? Bora pro próximo passo. É, né? Acabou o rendimento. Eu achei que tinha outro exercício, não tem não. Já foi dois, na verdade. Calculamos o rendimento e o quanto que foi produzido. Isso mesmo. E agora vamos pro último, né? Que agora não tem muita escolha. Ou é pureza ou é o final. Então vamos pra pureza. Entender, né, esse negócio de pureza. O que é pureza? Como que funciona? Ui, vamos lá. Pureza. Pureza. Vamos pra pureza. O que é pureza, gente? Pureza quer dizer que nem tudo que está na amostra nos interessa. Tá? Nem tudo que está na amostra vai reagir. Parece um pouco com rendimento, na hora que eu falo, né? Porque nem tudo que está na amostra vai reagir. Você fala assim, rendimento, você tem ali 10 bolinhas, 8 reagem. Né? Mas não, nesse caso, no caso do rendimento, eu tenho 10 bolinhas roxas que me interessam reagir, mas apenas 8 vão reagir. No caso de pureza, eu tenho 10 bolinhas em que, no caso aqui, 7 são roxas, 7 me interessam, porém eu tenho algumas impurezas. Eu tenho ali bolinhas brancas, bolinhas pretas, que não vão reagir e não me interessam para nada na reação. Entendeu? Então, aqui no caso da nossa amostra, nós temos 70% de pureza. Por quê? 3 bolinhas, 30% da nossa amostra, é inútil, é impureza que não vai reagir, enfim, é isso. E aí, a gente retirando isso aí, né, retirando essa parte que não vai reagir, que não nos interessa, que não nos importa, a gente forma ali a nossa reação e tem 7 bolinhas laranjas que a gente queria tanto conseguir. Beleza? Esse aqui é o conceito básico de pureza. E aí, como que pode cair na prova, né? Como que pode ser cobrado em questões a questão de pureza, né? Vamos lá. Primeiro caso é a quantidade de produto formado, né?
E aí, bora lá. O FAL. O óxido de cálcio é obtido segundo a equação representada abaixo e gera durante a sua produção grande quantidade de dióxido de carbono, CO2. A massa de dióxido de carbono formada a partir de 200 gramas de carbonato de cálcio com 90% de pureza é de quanto? Quero saber. A, B, C, D, ou eu não sei. Vamos saber agora. Vamos descobrir, né? Primeiro passo. Vamos lá. Eu dou um doce para quem adivinha o primeiro passo. Ah, adivinha. Chuta. Ah, né? Coisa fofa. Gente, vocês estão percebendo o quanto que é importante balancear corretamente a reação química? Então, assim, se você não sabe balancear a reação química, gente, vai na aula minha que tem aqui no canal, confere lá, que eu explico certinho como balancear. Sério, é importantíssimo saber balancear a reação química. Fundamental. Mas enfim, aqui já tá balanceado, tá lindo, tá maravilhoso, vida que segue. Mas saiba balancear reação química. Fica a dica. Segundo passo, identificar os compostos de interesse. Bom, ele falou que nós temos uma massa de 200 gramas de carbonato de cálcio e ele quer saber a massa de dióxido de carbono formado. Então, né? Né? Easy. Easy. Terceiro passo, retirar apenas o que nos interessa. Como assim, Vitão? Seguinte, ele falou que 200 gramas de carbonato de cálcio tem 90% de pureza. Isso quer dizer o quê? Que não é 200 gramas de KCO3. 200 gramas em que 90% desses 200 gramas é KCO3. Então, a gente tem que retirar o que não nos importa, o que não nos interessa. Como fazer isso? Uai. Uai. 200 gramas é o que a gente tem ao todo, não é? Nosso 100%. Eu quero saber 90% disso. Quanto que vale? Simples assim, tá? Você tem ali a massa inicial de KCO3, né? 200 gramas. Quanto que é realmente de KCO3? 200 gramas? Não. É uma parte disso. Quanto disso? 90%. Fazendo a continha aqui, regrinha de 3, né? Regra de 3, a gente acha que é 180 gramas. Calcular aqui quantos por cento, qual que é a massa que representa 90% de 200 gramas. No caso, 180 gramas. Beleza? Então, achamos o que nos interessa, né? Agora, montar nossa LR e nossa LD. A gente tem aqui KCO3 e CO2, a relação entre os dois, né? Então, vamos lá. LR. Aqui é a nossa massa molar de KCO3, é a massa molar de CO2. Beleza? Aí, nossa LD é o seguinte. A gente tem quanto de massa de KCO3? 180, a gente acabou de achar. Beleza? Então, achamos a massa de KCO3, colocamos aqui na LD. Se colocar aqui na LD 200 gramas, vai dar ruim. Ouve aqui o Vitão, vai dar ruim. Então, não me coloca 200 gramas. Tá? Se colocar 200 gramas, vai dar muito errado. Então, a nossa LD é 180. É o que a gente achou ali. Vamos descobrir. Aplicando a regrinha de 3 aí, para ser feliz, né? Ou seja, nesse caso aqui, a gente apenas retirou o que nos interessa. Então, assim, segue o passo a passo normal dos casos gerais. E o passo diferente é 90% é equivalente a quantos? A quanto de massa, né? De KCO3.
Então, fazer essa regrinha aqui é o máximo que a gente fez aqui. Achamos a resposta que é 79,2, letra C de cavalo. Outro caso famoso, né, descobrado, é a porcentagem de impureza ou de pureza na amostra. Ele pode cobrar os dois, viu? Tanto quanto de coisas inúteis nós temos, ou quanto que com a porcentagem de pureza da nossa amostra. Então pode ser um dos dois, mas a resolução é bem semelhante, né? Aqui eu trouxe um caso de pureza, né, da UFLA, Minas Gerais. Quando o nitrato de amônio decompõe-se termicamente, produz um gás hilariante, N2O, e água. Se a decomposição de 100 gramas de NH4 e NO3 impuro fornece 44 gramas de N2O, a pureza do nitrato de amônio é quanto? Gente, vamos lá. Primeiro passo, não vou nem perguntar, né? Não vou nem falar nada. Vou até passar. Gente, é isso, tá? É isso. Segundo passo, identificar compostos de interesse. Nesse caso aqui, ele falou da decomposição do nitrato de amônio e ele falou que produz um gás hilariante. Então, a gente quer saber do nitrato de amônio e do gás hilariante. Beleza? Então, suave tá aqui, né? Tá de boa, tranquilo, vida que segue, nós. Terceiro passo, Gente, vocês estão vendo que o esqueleto para estequiometria, independente se é pureza, se é rendimento, se é limitante de excesso, ou se é caso geral, véi, o esqueleto é o mesmo. Balanceia, identifica os compostos de interesse, LR, LD, regrinha de 3 básica e é nóis. Diferença. Vocês não vão fugir. Entendeu? Estequiometria é basicamente isso. Né? Com um passo a mais aqui, outro ali, mas enfim. Sacou? Vamos lá. LR, LD. Gente, essa. Sério. Eu peguei essa questão, aí eu. Foi a última que eu peguei, né? Foi a última que eu peguei ali pra resolver e tudo mais. Que não tava achando esse tipo de exercício. Então, vou. Depois eu vejo. Resolvi todas as questões lá. Aí eu achei essa aqui, putz, beleza, show de bola, vou pegar essa aqui. Peguei, né? Fui montar as proporções. Olha isso aí, gente. Sério. É sério. Dá uma olhada. Você tem 80 gramas de NH4 e NH3, certo? É a massa molar, tá? Não. Aí nós temos nossa LR. Então, essa aí é a massa de 1 mol de NH4 e NH3. E a massa molar do N2O é 44 gramas por mol. Então, você tem 1 mol de N2O, então, beleza, 44 gramas. Agora, vamos preencher com dados, né? Linha de dados. Quanto que formou de N2O? Sério? Tipo, sério? Fica sem graça. Sabe? Tipo, nem conta se faz aqui, gente. Pelo amor, nem conta fácil, sabe? Gente, sabe? Fica sem graça. Enfim, nem fiz aqui a regra de 3 que, tipo, pô, deu até raiva, né, pô? Tá aqui o resultado. 80 gramas, gente. 70 gramas por mol de NH4 e NH3 formam 44 gramas de N2O. Na reação estequiométrica, você formou 44 gramas de N2O, então chuta quanto que formou, quanto que reagiu de NH4 e NH3. Palhaçada isso, né, jovem? Ufa, sacanagem, ufa.
Enfim, achou aqui a massa de NH4 e NH3? Achamos. Bora então fazer aqui o cálculo da pureza, né? Como calcular a pureza? Galera, quanto que eu tenho na amostra inicial? E a amostra inicial é quanto? 100 gramas. Então 100 gramas é o 100%. E eu tenho que reagir 80 gramas de NH4 e NH3. Só conta chata, velho. Tipo, nem conta você faz. Sabe? 100 tá pra 100, 80 tá pra quanto? Sabe? Tipo, pô, na moral, na hora que eu vi essa questão, assim, tipo, que eu resolvi, né, a questão, assim, gente, brochei, pô. Brochei. Porque é muito fácil a questão, muito fácil. Então, mas, tipo, a ideia é essa, gente. Por mais que aqui seja uma questão muito fácil, né, de conta, você não faz conta nenhuma aqui. É, a ideia é essa. De boa? De boa, então vamos embora. Galera, é isso que eu trouxe para vocês hoje. É isso, tá? Esses são 6 casos mais comuns de se ver aí em pureza, rendimento, limitante de excesso. São essas 6 maneiras que a galera geralmente cobra, né? Qualquer dúvida, questionamento, sugestão, só chamar aqui embaixo de mim, né? Ou então do lado da apresentação. Tá ali meus contatos, todos os meios que você pode me encontrar estão ali. Aí é isso, beleza? Por hoje é só, ok? Agradeço aí a participação de todo mundo, né? E a gente se vê na próxima, ok? Então é isso. Abraço pra vocês e fui!